No país da impunidade, onde criminosos extremamente perversos têm pena reduzida por um bom comportamento, a segurança da sociedade chora. Chora a mãe, chora pai, chora a vizinhança, que 15 anos depois precisa dar uma segunda chance àquele que foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, abuso, agressão contra adolescentes. É no país da impunidade, onde as leis caem por terra, independente se a condenação é de 106 anos, depois reduz para 104 e depois acaba em 86. Mas a liberdade provisória, depois de 15 anos, é para matar. A classe desfavorecida precisa lidar com um serial killer que é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Atendê-lo normalmente, pois segundo as leis, ele precisa ser reintegrado na sociedade. Solto desde junho de 2023, André Barbosa, um homem que apresentou um ótimo comportamento na cadeia, fala mansa, depois de ser reconhecido por uma de suas vítimas e ter confessado o crime, ele se alega inocente. O homem é considerado pela polícia como um serial killer e chamado de monstro do Ceasa. Está sendo monitorado nesse exato momento por uma tornozeleira. E assim é. Assim como tantos outros, assim como todos os dias, depois de cometerem atrocidades contra outras pessoas. Esse caso de hoje é mais um na sociedade do país da impunidade. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Esse caso de hoje eu não conhecia e infelizmente, para minha decepção, eu não tenho notícias boas para vocês sobre esse caso. Mas ele foi indicado por uma grande amiga minha, que é a Ana Luísa Damascena, sempre traz casos muito legais aqui para o nosso canal. E eu também te convido, assim como ela, a nos deixar comentários sobre novos casos que vocês gostariam de ver por aqui. Também peço que vocês nos dêem um like aqui no vídeo, comentem aqui embaixo a respeito desse caso. E se caso tu não é inscrito, caíste de paraquedas aqui, te inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação que tu não vai te arrepender. E se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Por lá a gente sempre informa quando tem vídeo novo aqui no canal. José Raimundo Oliveira era mais conhecido como Zezinho, na comunidade onde ele morava. Apenas 14 anos. Ele era um filho de criação, mas ele possuía um bom convívio com a mãe biológica. O Zezinho, ele ia na casa da mãe dele de criação, ia na casa da mãe biológica, ele andava para lá e para cá. Morador do bairro Guamá, um dos bairros maiores da cidade de Belém, lá no estado do Pará. Ele estudava na escola estadual Ruth Rosita e no dia 16 de dezembro de 2006, o Zezinho ele saiu da casa da mãe dele dizendo que ele ia na lan house. Naquela época, lá atrás, era bem difícil quem tinha computador em casa, não existia ainda, assim, essa facilidade de internet que a gente tem hoje e muito menos celular. Então, hoje a gurizada fica aí no celular jogando, naquela época a coisa não funcionava assim. Tinha lan house e a galerinha toda se encontrava lá. E o Zezinho ia muito nesse local, na lan house. E ele avisou, tô indo lá na lan house. Porém, o Zezinho nunca mais voltou para casa. Nem para casa da mãe biológica e nem para casa da mãe de criação. Logo, a família entrou em pânico quando percebeu que o menino não voltava mais para casa. A mãe biológica do Zezinho, ela ficou tão desesperada que ela chegou a ser atendida, gente, no hospital. Ela foi hospitalizada de tão desesperada que essa mulher ficou.
E não faltava muito tempo para o Zezinho fazer 15 anos, isso ocorreria dali a alguns dias. E é exatamente no dia do aniversário dele, dia 15 de dezembro daquele ano, que encontraram um corpo muito próximo a Igarapé, Mutucutu. Em apenas 4 dias o corpo estava em bastante decomposição, então no momento que encontraram esse corpo, ninguém tomou atenção que esse corpo poderia ser do Zezinho. Não se sabia de quem era. Esse corpo não tinha roupa da parte de baixo, ele estava de bruço, tinha sinais de violência, a cabeça estava desconectada do corpo, a parte genital havia sido arrancada com um gargalo de garrafa, cortes no pescoço, claro, né, porque foi tirado, e também havia um fio de linha, um fio de nylon enrolado no pescoço. Assim que eles encontram esse corpo, ele é então enterrado como indigente. Sem saber de nada disso, a família continuava a procurar pelo Zezinho. Os dias iam passando, a angústia da família aumentando e nada de sinal desse garoto. A princípio, a polícia trabalhava na investigação na possibilidade de tráfico de crianças para uso, né, de coisas que não, vocês sabem, né, gente, para tráfico. Eles acreditavam que seriam pessoas que estavam na região de São Paulo e que teriam ido até lá para fazer esse tipo de coisa. Mas a investigação não vai para frente, já que eles não tinham pistas nenhuma. E o que acontece é que não demora muito, quando chega dia 10 de janeiro do ano seguinte, 2007, Adriano Augusto Nogueira Martins, também um garotinho com 14 anos, tinha um sonho na sua vida de trabalhar como eletricista, consertar aparelhos eletrônicos, assim como o tio Renato, dizia ele. Inspirado nesse tio que tinha uma oficina de conserto de eletrônicos, ele passava alguns momentos com o tio nessa área do conserto. Esse adolescente, Adriano, ele também estudava na mesma escola que o Zezinho. E nesse dia 10, ele acaba dizendo que vai até lá na oficina do tio para ajudar o tio um pouco. Mas ele chega na oficina e o tio estava com a oficina fechada. Isso era 2 horas da tarde. Aí ele pensa, vou para a Lan House. E é para lá que ele se direciona. Só que ele brinca um pouco, fica na Lan House até às 18 horas, às 6 da tarde. E depois dali, o Adriano não é mais visto. Esse menino desaparece do mapa. A família começa a perceber que ele não voltava para casa, todo mundo começa a procurar e nem sinal de nada. No dia seguinte, dia 11 de janeiro, um homem se direciona até a portaria de um condomínio. Esse homem aparece desesperado e informa o porteiro que havia visto o corpo de uma pessoa a uns 100 metros da estrada da Mata do Ceasa. A polícia é informada e chega até o local onde foi informada às 5h30 da tarde. Bom, a polícia tenta procurar quem foi o homem que informou sobre aquilo, mas eles não encontraram quem era o informante. O fato é que eles encontram um corpo que foi facilmente identificado que era de Adriano. O corpo estava de bruços, camiseta vermelha, sem a bermuda, sem a cueca e os chinelos, o par de chinelo que o menino usava, muito próximo do corpo. Também a roupa que foi retirada dele se encontrava perto do corpo. Muito parecido com o caso do Zezinho, o menino Adriano também tinha sido asfixiado através de um fio de nylon que estava enrolado em seu pescoço. A diferença é que não foi tirada a cabeça, como ocorreu no caso do Zezinho, mas tinha todos os sinais iguais, inclusive o possível abuso. As mãos do menino estavam enterradas na terra, o que demonstrava a quantidade de dor que esse menino sentiu.
Havia também sinais de luta corporal e da luta de Adriano para sua própria vida. Em meio a tudo isso que rodeava esse local dessa cidade lá no Pará, as pessoas estavam extremamente preocupadas, desesperadas, afinal qualquer criança poderia ser a próxima vítima. É quando a mãe de criação de Zezinho começa a receber uma ligação muito estranha de um homem que se dizia ser policial e que sabia do paradeiro de Zezinho. Ele pediu uma quantia na época bem alta, R$ 2.000. A família não tinha como pagar aquele valor. A família sem condições, esse homem tocava o terror, ainda dizia que colocaria fogo no corpo do menino se a família não pagasse nada. No dia 18 de janeiro de 2007, se descobre que o homem por trás dessa ligação era um rapaz de 21 anos, com o nome de Camilo Costa Barbosa, que chegou a ser preso. Dia 22 de março de 2007, ocorre um outro desaparecimento. Dessa vez, Juan Valente Sacramento, um adolescente de 14 anos, completaria 15 anos um mês depois dessa data. Também estudante da mesma escola das duas vítimas anteriores. Juan estava na casa dos avós. Muito cedinho ele foi brincar na rua. Disse para a irmã dele, vou brincar ali na rua. Essa rua onde ele morava, onde ele estava na casa dos avós, tinha outros parentes na redondeza, como primos. A irmã acreditou que ele estaria brincando na rua. Só que chegou 11 horas da manhã e o Juan não aparecia. Horário esse que ele precisava almoçar e se ajeitar para ir para a escola. Mas nada do Juan. A irmã, já preocupada pelas histórias que ocorriam na redondeza, decide procurar o irmão em todos os lugares possíveis. Ela foi na casa de parente, na casa dos primos e nada do Juan. Ali, eles tiveram certeza que o garoto estava desaparecido. E logo já começam as buscas pelo Juan. Nesse mesmo dia, também na parte de tardezinha, o corpo de Juan é encontrado. Com as mesmas características das vítimas anteriores, o garoto estava de bruço, só de camiseta, a parte de baixo retirada, chinelos bem próximos do corpo e um fio de nylon enrolado no pescoço, o que demonstrava que o garoto foi asfixiado. O menino foi abusado depois de ter perdido a sua vida. Uma diferença no caso do Juan foi que dessa vez o assassino colocou um pedaço de madeira, como se fosse uma estaca, dentro da boca do Juan e apertou com força. A diferença foi essa com as demais vítimas. E foi depois do ocorrido do Juan foi que a polícia assimilou que se tratava de um serial killer. Afinal, todos os 3 garotos frequentavam a mesma lan house. Os 3 garotos tinham a mesma idade e também estudavam na mesma escola. Bem como os 3 garotos eram meninos afrodescendentes da mesma região, da mesma localidade, mesmo bairro, e também fazia parte do mesmo ciclo social. Todos os meninos se apresentavam de bruço, com nylon enrolado no pescoço, haviam sido asfixiados e abusados. Todos eles apresentavam a mesma característica, a mesma identidade. Era isso que o serial killer estava mostrando ali. Visto que os 3 frequentavam a mesma lan house, a polícia vai fazer uma investigação nesse local. Mas chegando lá, eles observam que não tinha câmeras de segurança. Eles questionam quem sempre estava na lan house e até tinha bastante gente que frequentava a lan house. Mas tem um nome específico que aparece já logo na investigação. O nome desse cara é André Barbosa, um ex-militar, tinha algumas características. Ele conhecia os 3 meninos. Esse cara também poderia ser para a polícia um grande suspeito, justamente porque o tipo de nó dado ali no fio de nylon é específico de quem faz treinamento militar, quem participa de curso de bombeiros, essas coisas.
Mas o que acontece é que não havia provas contra ele, também não tinha nada a se falar contra o André Barbosa. A partir daí, a Lan House também toma uma atitude, e isso foi visível, né? A Lan House, preocupada com o que estava ocorrendo ali com os adolescentes, instala câmeras de segurança para monitorar de uma melhor forma. A polícia também vai nas escolas, faz palestras, conversa com os adolescentes para tomar cuidado se algum estranho aparecer, chamar, conversar, para tomar cuidado com tudo que estava ocorrendo ali na vizinhança, naquela região. O local onde esses corpos foram encontrados é chamado de Mata do Ceasa. Fica a 8 quilômetros de Guamá, que é o bairro onde os meninos moravam. Então os adolescentes já estavam com aquela coisa na cabeça, né? Ah, Mata do Ceasa, galera, tem alguém levando os meninos para Mata do Ceasa. Então era muito comentado sobre isso. Os adolescentes, principalmente os meninos, já estavam bem ligados quanto a passar na região da Mata do Ceasa. E o que acontece é o seguinte, a polícia investigativa começa a querer fazer uma varredura nessa área do Ceasa. Eles começam a fazer uma varredura geral para ver se encontra mais algum corpo, alguma coisa. E é nessa hora que eles encontram uma bermuda e um par de chinelos, que foi reconhecido pela mãe do Zezinho. E aquela roupa estava próxima ao primeiro corpo encontrado. Então eles vão até o local onde o menino estava enterrado como indigente, no cemitério de Tapanã, e fazem a exumação do corpo, para poder coletar exames de DNA para saber se aquele corpo realmente era o corpo de Zezinho. Porque como a roupa dele foi encontrada lá, era indicativo de que sim, o Zezinho esteve lá. E como ocorreu outros crimes contra outros meninos, provavelmente aquele primeiro corpo encontrado em decomposição poderia ser do Zezinho. E assim vai para a análise de DNA. Quase 7 meses após o desaparecimento do Zezinho, foi constatado pelo exame que sim, aquele primeiro corpo era do José Raimundo Oliveira, o querido Zezinho, que por sua vez teve um novo sepultamento, dessa vez digno, e os familiares se despediram em grande comoção. A polícia faz um retrato falado, imaginando o perfil desse serial killer. E a polícia mais ou menos intitula sendo um homem de 1,80 m, moreno e de cabelo longo. E aí ficou complicado, porque naquela região tinha várias pessoas com aquelas características. E até ficava chato, né? Porque ninguém viu até então. Isso foi um levantamento do que a polícia achava que poderia ser. Tudo tem um desfecho no dia 6 de fevereiro de 2008. Já tinha passado um pouco mais de um ano da primeira vítima. Quando Josielson, um menino de 11 anos, ele saiu cedo para vender latinhas lá onde ele morava. Quando ele vai para casa, depois que ele vendeu as latinhas, a irmã dele pede para ele ir comprar açaí. Ele vai lá comprar açaí e quando ele está voltando, isso ocorre no bairro da Cremação. Ele é abordado por um homem em torno de 1,80 m, moreno e de cabelo preto. Esse homem estava com uma bicicleta. E ele diz assim para o menino: ô menino, olha só, eu te dou 10 reais para te arrumar minha bicicleta. O menino precisava bastante de dinheiro, diz assim: não, eu arrumo sim. Aí ele diz assim: então tá, vamos comigo até ali no banco que eu vou sacar os 10 reais para te dar e tu arrumar minha bicicleta. O menino sobe na garupa da bicicleta desse homem. Esse homem vai andando de bicicleta com ele na garupa pela Mata do Ceasa. Aí o menino diz assim: é aqui que é a Mata da Ceasa? Aí ele diz assim: não, que ali não era a Mata do Ceasa, que ali era o caminho que ele pega para ir no banco mais rápido. O que ele faz? Ele para a bicicleta e diz assim: ah, eu vou parar aqui para me fazer xixi. E o menino fica esperando, só que ele volta, e quando ele volta ele já ordena que o menino tire a roupa.
O menino, desesperado na hora, sai correndo e ele corre e alcança o menino, já pega o menino pelo pescoço. Ali ele puxa o menino para dentro da mata e diz para ele: agora tu vai tirar a roupa. E ele faz tudo isso, gente, ameaçando o garoto com uma faca. E o menino precisa tirar a roupa. O homem que também tira a roupa, o menino se abaixa, pega uma pedra e toca a pedra, joga a pedra contra esse agressor, esse homem, atingindo ele. Que por sua vez avança no menino com um soco, acertando bastante o rosto do garoto, inclusive a cabeça, o que faz com que o menino desmaie. E desmaiado, o menino ai, gente, ele é violentado, sabe? Ele é... Entenderam? Eu não posso estar falando aqui, mas eu acho que vocês vão entender. Nisso tudo, um homem estava passando na estrada. E quando esse homem está passando na estrada, o homem vai roubar essa bicicleta que estava lá na beira da estrada, na entrada da mata. E ele percebe um barulho na mata e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Segundo o menino, conseguiu pegar o telefone celular do agressor e variar na mata longe nessa hora. Os dois lá, o agressor e esse homem bendito que ia roubar a bicicleta, acabam tendo uma briga corporal, onde o agressor pega, sai correndo e o homem também sai correndo. O menino se vê sozinho, se veste e vai para a estrada procurar ajuda, pedir socorro, mas ninguém parava o carro ali. Então ele pedia para parar, mas as pessoas não paravam. O menino segue andando, chorando pela estrada fora, até ele encontrar ali um condomínio onde ele pede socorro e a polícia é acionada. Assim que a polícia é acionada, o menino tenta falar ali o que ele consegue, mas ele não fala muita coisa, porque ele estava profundamente abalado. Ele é encaminhado ao hospital, tem os atendimentos, e daí no dia seguinte é que esse menino vai prestar um depoimento para esclarecer o que aconteceu. Ele é atendido na Casa da Misericórdia, onde é constatado que ele sofreu. Pois bem, no dia seguinte, ele conta o que ocorreu, tudo isso que eu falei para vocês, e ele dá o detalhe para a polícia que ele havia arremessado o celular do agressor no meio do mato, que ele jogou longe esse celular. E por incrível que pareça, tem uma história muito macabra no meio disso, porque nesse momento de manhã, os investigadores eles estavam lá no local do crime. E a irmã do Juan, ela incorpora dentro de casa o irmão Juan, o último, né, que havia sido falecido na mão desse agressor, desse serial killer. O nome da irmã do Juan é Darly Sacramento. Ela estava sozinha em casa com a mãe dela quando ela dá aquele treco nela e ela vai falando na voz do irmão dela. E essa voz pedia para que a mãe levasse ela, aquele corpo, ele, né, até a mata do Ceasa. Ele precisava falar com o Rui. E o Rui, essa moça não conhecia. O Rui é o Rui Santos, um investigador que estava lá naquele momento na mata do Ceasa. Então não teria como a família saber que esse Rui estava na mata do Ceasa. Esse espírito diz: me leva até na mata do Ceasa que eu quero falar com o Rui. Eles vão até lá. Chegando lá, a mãe fica surpresa porque esse homem estava realmente no local. Segundo o investigador, ela chegou nesse homem, o investigador, e começou a falar várias coisas, vários detalhes sobre o que havia ocorrido com o menino na data anterior, como havia acontecido, que horas havia acontecido e que a criança que havia sido vítima desse serial killer tinha uma altura de 1,30 m e realmente o Josielson tinha 1,30 m. O investigador, por sua vez, ficou bastante surpreso porque não sabia como a família, né, a moça, saberia que ele estava no local, que o nome dele era Rui, que havia ocorrido esse acontecimento no dia ali anterior.
e ela conta todo o ocorrido que aconteceu na quarta-feira de cinzas com o menino. A polícia vai procurar esse celular que foi arremessado no meio do mato, eles encontram e o celular pertencia a André Barbosa. A polícia já desconfiava dele, mas ali, quando o menino falou do celular, eles tiveram uma certeza de que sim, era André Barbosa, mas precisava ter um reconhecimento. A polícia leva o menino até a lan house que tinha instalado as câmeras e eles têm acesso a uma imagem de um homem subindo com uma bicicleta na mão, uma parte de uma escadaria, e o Josielson olha na mesma hora e não tem dúvida de que sim, aquele ali teria sido o seu agressor. No dia 11 de fevereiro de 2008, a polícia prende o André Barbosa, chamado como o Monstro do Ceasa. Ele foi encontrado em sua casa, que a princípio ele negava as acusações, mas confessou, gente, os 3 assassinatos e também o crime contra o quarto menino. Ele foi preso na casa dele e confessou. Agora a questão é, quem é esse cara? Quem é André Barbosa? O André Barbosa, ele é natural da cidade de Guarujá, em São Paulo. Ele foi adotado aos 3 meses de idade pela dona Júlia Damasceno Ferreira. E depois de adotado, ele passou a morar em Belém. Ele chegou a conhecer a mãe dele biológica, que na época do crime, a mãe dele já morava em outro país. Ele alegou ter sido abusado entre os 6 anos e 11 anos pelo vizinho da família, que era um traficante de drogas. O homem abusava dele e o ameaçava sempre, mas acabava dando fios de pipa para ele brincar. O nome desse agressor do serial killer se chamava Max, que veio a falecer por pertencer a uma facção criminosa. O André Barbosa era morador há muitos anos, desde sempre, de Guamá, fã de armas de guerra, fã de... Era conhecido por todo mundo do bairro como uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, ajudava um monte de gente, morador de rua, prestativo, chegou até a trabalhar como feirante nos últimos tempos, porque antes disso ele havia servido ao Exército Brasileiro no ano de 1999. Ele se especializou como armeiro, caçador e sniper, onde ele aprendeu vários tipos de nó de corda. Porém, ele foi expulso do exército por questões disciplinares. O exército também não dá maiores detalhes o por que motivo ele foi afastado do exército. Na época do crime, ele morava ainda no Guamá, tinha 26 anos, conhecia todas as 3 vítimas. Talvez por isso foi tão fácil ele fazer o que fez com as 3 vítimas, por ter confiança. Então os 3 confiavam nele, vou lá, vou cá, e confiava, não imaginava que ele faria tamanha atrocidade. Ele usava sempre da mesma desculpa. Minha bicicleta anterior foi roubada, eu preciso arrumar essa, tu arruma pra mim, eu te pago um dinheiro pra te arrumar minha bicicleta, ou eu te dou tanto de joguinho aqui na lan house, eu te dou crédito aqui na lan house pra te arrumar minha bicicleta, e assim foi que esse cara conseguia pegar esses adolescentes e fazer a barbaridade que ele fez. Nos funerais ele participou de todos eles, chorava com a família e até abraçava eles, dando força aos amigos, aos familiares pelo ocorrido. De soldado, passou a ser conhecido como Monstro do Ceasa. Perguntado para ele por que ele cometia os crimes de dezembro a março e o resto do ano ele não fez nada, ele disse que tinha inveja. Porque no período do final do ano, de dezembro até março, datas que todas as famílias se reúnem. Então ele tinha raiva daquilo, por isso ele cometia tudo que cometia nesse período. Ele, quando cometia os crimes, ele ouvia vozes. Daí ele disse que agia isso por impulso. Depois que ele fazia o que fazia, ele ia para casa, tomava um banho, deitava e dormia. Quando ele via algum noticiário a respeito dos crimes que ele havia cometido, ele se sentia mal, mas ele sabia que ele havia feito. Mas ele não era um monstro, longe disso. Ele cometia os crimes sempre no mesmo local, a 100 metros da estrada principal da Ceasa. Segundo ele, aplicava golpes chamados Triângulo Arm and Lock
e guilhotina e pelas costas dos adolescentes o nome de mata-leão. Agia sozinho e atacava as vítimas de modo aleatório. Abusava sexualmente dos cadáveres, depois ia para casa, tomava um banho e se sentia com a alma lavada. Ele foi condenado, gente, a 106 anos de prisão. Depois ele teve a pena reduzida para 104 porque ele confessou o crime. Isso ocorreu em novembro de 2008. A sentença foi modificada de novo no dia 6 de outubro de 2011, passando para 86 anos. E que ele, inclusive, afirmou que não tinha feito nada, que a polícia colocou a culpa nele, porque a polícia não achava ninguém culpado. Então pegou ele para Cristo, como um bode expiatório. Depois dele ter alegado isso, ele não prestou mais entrevista nenhuma. E passados 15 anos, como vocês sabem, quando a pessoa tem um bom comportamento na prisão, passa por uma avaliação para poder cumprir o resto da pena em semiaberto. E como vocês também devem saber, todos os serial killers têm um ótimo comportamento. O André tem um grave problema, pessoal. A própria Ilana Casoy, ela fala sobre isso, desse caso, porque a Ilana, ela trabalhou nesse caso da investigação do monstro do Ceasa. A Ilana diz, ele nunca aceitou de fato que ele é um assassino, ele não aceita que ele é um monstro, ele não aceita que ele é um serial killer, ele não aceita que ele é um assassino, tá? Ele não aceita, isso não vai sair da boca dele. Então vocês olhem só, primeiro ele disse que fez, depois ele disse que não fez. Aí ele disse que a polícia botou a culpa toda nele, que ele não tem culpa de nada. Esse cara recebeu o semiaberto agora, tá? Agora em 2023, para o nosso desespero. Ele está em regime semiaberto desde 27 de junho deste ano. Ele não entende porque ele ouvia vozes. E eu também não entendo porque que esse cara ficou agora em regime semiaberto. Eu nunca vi um serial killer deixar de ser serial killer. Eu nunca vi. Em outros países eles recebem prisão perpétua. Aqui eles têm direito de liberdade praticamente. É isso que vai acontecer com ele daqui a pouco. Aí acaba a fase do regime semiaberto. Ai, nossa, o cara é muito bonzinho, tadinho. Bonzinho, leva para casa, depois me conta o que acontece. Então, alertem os gatilhos com os filhos de vocês, pensem, onde é que está o meu filho agora? Ele foi jogar futebol no campinho, observa, cuida de todo mundo, familiar, vizinho, parente, o cara legal, o cara que ajuda todo mundo, tá? Um monte de gente ruim travestido em gente boa. Um grande beijo, que o universo nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dizendo que eu não tenho mágoa, eu tenho muita saudade do meu filho. Eu queria que ele ficasse aqui comigo, que ele pudesse hoje me ajudar. Eu tenho tristeza dentro de mim, é um vazio dentro de mim. Nunca vai preencher. Eu não consigo mais ter aquela alegria de verdade. Eu tento ser uma pessoa que eu não sou. Então falar do Juan assim, eu sou suspeita porque eu sou mãe, mas ele era maravilhoso como filho. E eu sinto muito falta dele. Então ele dizia assim, pai, hoje eu me dá comida na boca, mas eu quero ficar, eu não vou casar, porque eu vou tomar tudo isso.